Olá, eu sou a Clarissa e o meu sinal em Libras é a mão espalmada passando pelo ombro. Iniciamos a nossa primeira aula com a temática apresentada aqui nos slides ao lado: História da Educação de Surdos. Trata-se, portanto, de um resumo expandido com base na obra da autora Karin Strobel, publicado no ano de 2009. Ou seja, a partir da obra escrita pela autora, trago as reflexões resumidas aqui na nossa aula, como vocês veem no título. Aqui na introdução, como veremos agora, recapitula-se um grande repertório histórico de dados a respeito da educação de surdos. Essa história que é marcada em cada país, em cada continente, como a América, a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. Em cada um desses continentes e seus países, temos história na educação de surdos. A autora Karin Strobel seleciona então esses dados históricos para sua obra. Claro que alguns desses fatos históricos são conhecidos por nós e foram resgatados, então, para compor a introdução desta obra. Uma história que muitas vezes é marcada por preconceitos, exclusões, mas também resistência. Os períodos históricos selecionados pela autora e registrados nessa introdução ilustram como a sociedade destes períodos e contextos viam as pessoas surdas a partir de uma perspectiva discriminatória, preconceituosa, ocasionada pela ignorância das pessoas da época, que preferiam se afastar das pessoas surdas. Infelizmente, nós vemos marcas desta perspectiva ainda hoje na nossa sociedade. Por esse motivo, é muito importante que não esqueçamos da nossa história e revisitemos, busquemos, pesquisemos sobre a história da educação em cada um desses continentes, seja na África, na Europa, na Oceania, no Oriente, no Ocidente, em cada um desses países, nos lembrando sempre de como esses eventos históricos ainda nos atravessam, como no caso das pessoas surdas estadunidenses, brancas e negras que sofreram com o apartheid, por exemplo. Seguindo então a ordem cronológica proposta pela autora, temos uma linha do tempo que se inicia na Idade Antiga, ou seja, o período que antecede 476 depois de Cristo. Neste período, a autora discorre sobre a Grécia. Este é o sinal em Libras de Grécia, o G na ponta do nariz. Destaco esta parte do texto porque, neste período, a sociedade grega antiga cultivava o seguinte costume: sempre que nascia um bebê surdo, os gregos antigos acreditavam ser uma desvantagem social e, por esse motivo, lançavam esses bebês de despenhadeiros para que morressem. Quando esses bebês eram sacrificados, os gregos acreditavam que os bebês não sentiam, que eles não eram capazes de sofrer o que eles estavam passando ali naquele momento. Enquanto isso, em Roma, esse é o sinal de Roma no topo da cabeça, ou também assim feito com o indicador e o médio. As pessoas romanas também entendiam as pessoas surdas como párias da sociedade. Então, eles eram abandonados ou escravizados ou faziam trabalhos pesados, relegando também às pessoas surdas essa posição na sociedade. Ainda na Idade Antiga, no Egito,
O sinal de Egito é feito assim na testa por várias pessoas e feito por mim, assim tocando as pontas dos dedos. E também na região da Pérsia, esse é o sinal de Pérsia, as pessoas da sociedade da época acreditavam que as pessoas surdas tinham algum problema espiritual, alguma questão espiritual, e por isso não recebiam educação formal, sendo novamente excluídas dos processos formativos. Quando olhamos para a literatura, temos os filósofos Sócrates, esse é o sinal de Sócrates, que entendia os gestos como uma forma natural de comunicação, enquanto Aristóteles acreditava que sem audição não havia linguagem, portanto, não havia pensamento. O período posterior, denominado Idade Média, que considera os anos de 476 até 1453, vemos então o que a autora descreve com relação à Idade Média. Nesse período, as pessoas surdas eram consideradas incapazes e, por isso, não podiam participar de cerimônias religiosas, por serem consideradas sem alma. Além disso, não podiam receber herança de suas famílias e também não podiam se casar. Também era uma prática comum nas sociedades daquela época que as pessoas surdas fossem perseguidas, como uma forma de entretenimento bastante duvidosa e que causava muito sofrimento às pessoas surdas. A única exceção mencionada pela autora refere-se às práticas dos monges beneditinos, que eram pessoas ouvintes, religiosas, que faziam voto de silêncio. Por não poderem usar as suas vozes, dado o seu contexto religioso, se utilizavam de um sistema de sinais próprios para a sua comunicação. Até aqui, nós vimos Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. A Idade Moderna vai dos anos de 1453 a 1789. O pensador Girolamo Cardano, esse é o seu sinal em Libras, Cardano acreditava na possibilidade de educar pessoas surdas baseando-se na língua de sinais e na escrita da língua oral também. O segundo pensador trazido na obra é Pedro Ponce de León. Este é o sinal de Ponce de León. Ele organizou e fundou a primeira escola para surdos para atender os filhos dos nobres, para que pudessem receber as heranças de suas famílias. E Juan Pablo Bonet foi o primeiro pensador a organizar um manual para a educação de pessoas surdas. Em seguida, temos John Boer. Este é o sinal de John Boer. Ele foi a pessoa responsável por pensar e criar os sinais universais. Por fim, Charles Michael Delepé. Este é o seu sinal. Ele foi a primeira pessoa a criar uma escola pública para surdos. Aonde? Na cidade de Paris, na França. O sinal comumente utilizado por nós é este aqui. Passamos pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e agora Idade Contemporânea, que compreende o século XX. Nesse período, tanto em território europeu quanto em território norte-americano, as escolas de surdo começaram a se espalhar em diversos países.
Outro marco importante deste período foi a fundação da Universidade Gallaudet em Washington, D.C., no ano de 1864. A primeira universidade dedicada à educação de surdos. No Brasil, nós tivemos então Edward Rouet, trazido por Dom Pedro II para a fundação do INES, no ano de 1857. No entanto, houve o Congresso de Milão, em 1880. Nesse evento, os congressistas votaram pela educação de surdos utilizando a metodologia oralista. E as línguas de sinais, então, foram proibidas. As escolas de surdos foram perdendo força e diminuindo cada vez mais pela proibição das línguas de sinais e pelo enfoque no método oralista. Os professores que até então lecionavam em língua de sinais nessas escolas foram sendo demitidos e sendo substituídos por professores ouvintes. Então, os professores surdos foram ficando cada vez mais escassos até que fossem completamente substituídos por professores ouvintes. Todavia, no século XX, inicia-se um processo de resistência por parte das comunidades surdas, nas associações e clubes em que essas pessoas se reuniam para articular-se, comunicar-se, usar as línguas de sinais, demarcando esses territórios. Estes espaços em que se usavam as línguas de sinais permitiram com que essas línguas fossem preservadas ao longo dos anos. No ano de 1960, então, o pesquisador William Stoke desenvolveu um estudo analisando linguisticamente a língua americana de sinais. Por meio de sua investigação, pôde comprovar o status linguístico das línguas de sinais e dos seus níveis linguísticos também. Como eu havia dito anteriormente, na década de 80, então, as associações começam a se expandir em todo o país, como esse espaço de resistência cultural e linguística das comunidades surdas. Já o século XXI foi marcado por diversas conquistas legais, como a Lei de Libras, do ano de 2002, e também o Decreto 5.626, do ano de 2005. Esses dois marcos legais permitiram a ampliação na formação de intérpretes e também de professores para atuar na educação de surdos. Destaco aqui a importância desta legislação na garantia dos direitos das pessoas surdas. Sem ela, não seria possível os avanços que buscamos, que conseguimos e o que queremos ainda. A partir da Lei de Libras de 2002, foram criados então o Exame ProLibras, o curso de Letras Libras, inaugurado em 2006, e depois então expandido para todo o Brasil. Hoje, nós temos um volume muito maior de pessoas formadas a nível de graduação, de mestrado e de doutorado que atuam na educação de surdos. Bem, qual o papel das comunidades surdas na educação de surdos? Na história, nós temos os registros de pessoas importantes na educação de surdos. Nesses registros, vemos a maioria de pesquisadores, pessoas ouvintes, que eram intérpretes ou ainda aliados da comunidade surda. Além da importância do registro escrito, que valoriza as pessoas surdas, é importante lembrar o papel das associações, dos clubes, das federações e confederações
da literatura e das artes visuais surdas na preservação e na manutenção das línguas de sinais e da cultura surda. E na conclusão, trazemos então que a história da educação de surdos foi marcada por exclusão, mas também por resistência ao longo de todos esses anos, até os dias de hoje. E também que as pessoas surdas sempre encontraram meios de afirmar, preservar e manter as suas culturas por meio da luta, por meio da língua de sinais, da identificação entre os pares, mostrando que a luta é coletiva e nunca individual. Assim, não seria possível que essas línguas e culturas se mantivessem ao longo dos anos sem a articulação entre as pessoas surdas e também o apoio e a parceria das pessoas ouvintes. As pessoas ouvintes, como codas, intérpretes, familiares, sempre estiveram na comunidade surda também, compartilhando experiências e a identidade desta comunidade, caminhando lado a lado. Além disso, a criação da modalidade bilíngue de educação e das escolas bilíngues não significam que a luta acabou, mas sim é um passo, uma vitória importante para que a luta continue, se amplie e que as escolas tenham qualidade. Concluímos aqui a nossa primeira aula e nos encaminhamos agora para a nossa segunda aula. Tchau, tchau!